Graça e paz a todos, eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, capítulo 3. Eu peço ao Senhor, convido que o Espírito de Deus esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa memória tudo aquilo que precisa ser guardado para que possamos praticar a vontade de Deus aqui na terra. Então vamos dar início ao nosso estudo lá em Josué, capítulo 3, a passagem do Jordão. Capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então, a gente observa pelo texto que a congregação de Israel, elas estavam pousados nesse território de Sitim, que era ali, nas campinas de Moabe. Essas campinas de Moabe, elas ficavam de frente para o rio. Mas aqui nessa situação, eles já estavam levantando acampamento para ir para a margem do rio Jordão. Porque ali eles iam o quê? Atravessar aquele rio para chegar à cidade de Jericó. Versículo 2. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e o seguireis. Então aqui foi dado que um comando, Os oficiais de Israel, principalmente os chefes tribais, estava dando uma ordem nas suas tribos para que quando eles vissem a Arca da Aliança sendo levantada, eles pudessem seguir os levitas que estavam levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela serviria de direcionamento, mostrando o caminho que eles deveriam seguir. Versículo 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então a arca, como eu falei, ela servia de direcionamento. Ela ia mostrar o caminho. E o povo de Israel, eles tinham que manter uma distância também da arca, cerca ali de 1 quilômetro, A Bíblia fala que é quase 2.000 côvados, É mais ou menos isso, 1,5 quilômetro, um pouco mais de 1 quilômetro. Então, eles deveriam manter essa distância da arca. Porém, eles deveriam pegar a arca como uma direção. E aqui, trazendo para nós, nos dias de hoje, porque naquela época a Arca da Aliança ela simbolizava a presença de Deus. E para nós também não é diferente. É a presença de Deus que nos direciona no caminho que devemos andar. O Senhor é o nosso guia, É Ele que nos mostra o caminho. Porque estamos aqui vivendo um dia de cada vez, mas nenhum de nós temos aí a ciência do que vai acontecer daqui 1 hora, por exemplo, Daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, mas o Senhor conhece todas as coisas. É Ele que direciona o caminho dos cristãos. A nossa vida está nas mãos e debaixo do senhorio de Cristo. É Ele que nos governa. Continuando aqui, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Então aqui Josué ele dá também uma direção para aquele povo a respeito da santificação, Então aquele povo eles precisavam se santificar porque Deus de uma forma poderosa ia se manifestar no meio deles. Versículo 6. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então aqui Josué ele já assume realmente esse papel de liderança, ele começa a dar os comandos e aqui ele dá o comando para os levitas, para que os levitas passassem adiante do povo para poder direcionar o povo o caminho que eles deveriam seguir. Continuando aqui, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus, ele aqui nesse momento, ele faz algo muito semelhante, com Josué, com o que ele fez com Moisés lá atrás.
Deus abriu o Mar Vermelho através da autoridade e da liderança de Moisés. Aqui ele faz a mesma coisa, ele abre o Jordão, né, através da autoridade e liderança de Josué. Por que Deus faz isso? Para demonstrar que assim como ele era com Moisés, ele também era com Josué. Assim como ele tinha escolhido Moisés para ser um tipo de liderança, ele também tinha escolhido Josué. Ele queria realmente mostrar que era a vontade dele, para não deixar nenhum tipo de dúvida no coração ali, né, dos israelitas. Até porque o cargo que Josué ocupava era um cargo muito cobiçado, né? Então ali para mostrar, para não restar dúvida que Deus era com Josué, assim como foi com Moisés, ele usa Josué naquela situação, numa situação semelhante de como ele fez com Moisés, tá? Continuando aqui, ó, versículo 8. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que leve a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, passareis aí. Né? Então aqui ele dá, né, esse comando para os sacerdotes, para que levassem a arca da aliança, e quando chegastes ao rio Jordão, nas margens do rio, o rio deveria se abrir para abrir passagem, tanto para os levitas como para o povo de Israel. Versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Então aqui Josué, ele repassa as palavras de Deus para o povo, mostrando que aqueles habitantes de Canaã, eles iam cair perante Israel. Né? Então, o que Deus está fazendo através de Josué? Prometendo aquele povo para os israelitas, justamente para que eles não temessem, para que eles soubessem que aquele Deus que estava abrindo o Jordão era Deus suficiente, poderoso suficiente para entregar na mão deles os cananeus. Continuando aqui no versículo 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoaram. Então ali precisava ter um representante de cada tribo, porque Deus ele tinha um propósito para que quando ele chegasse no meio do Rio Jordão, né, fosse cumprido esse propósito. Então precisava se separar ali um representante de cada tribo, né, das 12 tribos de Israel, para fazer esse propósito quando as águas do rio tivessem separadas. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre toda a sua ribanceira e todos os dias da sega. Então, o que ocorre? Essa época em que eles estavam passando o Jordão era uma época de cheia. Deus não escolheu um momento de seca, né, para poder passar o Jordão. Ele queria realmente um momento que fosse impossível passar aquele rio, para mostrar que eles estavam passando através do poder de Deus. Aquilo não era somente uma demonstração de poder somente para os filhos de Israel. O povo de Jericó ficava de frente para aquele rio, né, e tinha as muralhas, né, de Jericó, né, que havia soldados que ficavam naquelas muralhas. Então, era uma forma também de Deus mostrar para Jericó o que estava vindo sobre eles. Era uma forma realmente de aterrorizar aquele povo, para mostrar que quem estava com os israelitas não era qualquer Deus,
Era o Deus Todo-Poderoso, era um Deus capaz de abrir águas, né? E assim como eles ficaram sabendo das histórias lá atrás do Mar Vermelho que foi aberto, agora eles iam ver com os próprios olhos o Rio Jordão sendo aberto, justamente para mostrar que não era lenda, e sim aquele Deus era real, era verdadeiro e todos os seus feitos eram reais. Continuando aqui, versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantavam-se no montão, muito longe da cidade de Ada, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, e foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Então esse rio Jordão, ele era alimentado por outros rios também. Como eu falei, ele estava na época de cheia, né? Então, para aquele povo passar aquele rio na época de cheia era quase que impossível. Mas para Deus há impossível? Não há nada que o braço de Deus não consiga fazer, não consiga alcançar. Então, aquilo que Deus estava fazendo era uma demonstração de poder e uma demonstração poderosa do seu poder. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então aqui a gente vê uma maravilha que Deus fez. Por quê? Porque quando aquele povo saiu do Egito e foi passar o Mar Vermelho, eles também passaram em terra seca. Tá? Então a terra não ficou ali cheio de lama, né? Não ficou numa situação de lamaçal. E aqui com o Jordão a mesma coisa, aquele povo não passou num caminho que se abriu ali perante aquele rio, numa terra molhada, não. A terra ficou seca e aquele povo passou aquele mar, né, aquele rio, na verdade, desculpa, aquele rio, né, enxuto, com os pés enxutos, com a terra seca, né, mostrando ali mais uma demonstração poderosa, né, dos feitos de Deus. Então aqui eu termino a explicação do capítulo 3, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação a respeito do assunto, né, coloca seus comentários aqui, que eu, na medida do possível, vou estar sanando essas dúvidas, tá? E aqui a gente encerra o estudo do capítulo 3 e até a explicação do capítulo 4. Tchau!